Jesus. Amém? Essa palavra que Deus colocou ao meu coração, o tema diz assim: o agir de Deus em nossas extremidades. Repita comigo: o agir de Deus em nossas extremidades. Essa semana que se passou, que os irmãos viu, até o pastor comentou, sobre a tragédia que aconteceu, do avião que caiu e matou toda aquela famílias, né? Jogadores, técnico, médicos, e muitas pessoas ficaram assustadas, repórter também da cidade de Chapecó, e realmente foi uma tragédia. E eu vi alguns comentários no Facebook de alguns ateus, e ele postou a foto deles, dos chapecoenses, orando antes do jogo, e depois da tragédia, o avião no chão morto, e começou a zombar, e falando que Deus não existe. Mas na verdade, muitos ateus que não acreditam em Deus, um dos motivos deles não acreditarem em Deus é que aconteceu alguma tragédia e ele não conseguiu entender se Deus existe e por que existem tragédias. Se Deus tem poder, por que Ele não tem poder para parar uma tragédia? Se Deus é o Todo-Poderoso, se Ele é realmente o Criador de todos os céus e toda a terra, se Deus realmente enviou o seu único Filho chamado Jesus, e Ele existe, por que uma criança tem câncer e morre? Por que o filho da irmã foi atropelado? Por que pessoas morrem, nascem, morrem? Por que pessoas passam por tragédias? Se Deus existe, por que então aquele avião não foi paralisado, sendo que tinha evangélicos naquele avião? Se Deus existe, por que Deus não privou eles daquela tragédia, daquela dor, daquele sofrimento? Porque Deus não criou a situação para que eles viessem ter um livramento. Alguns tiveram livramento, mas nem todos. E as famílias agora estão chorando. O filho não consegue ver o pai. Isso é muito difícil. Talvez eu não consiga responder tanto porquê que eu citei aqui. E talvez na minha vida ou na sua vida, nós perguntamos porquê. E os porquês, talvez eu não possa responder todos. Talvez o seu filho teve um câncer, eu não sei porquê. Uma coisa eu sei. Já vi em famílias que um filho teve um câncer, morreu, e Deus trouxe mais união para uma família. Mas eu não sou Deus para falar o porquê da sua tragédia. Uma coisa eu sei, Deus tem maneiras de trabalhar que não convém a mim dizer, mas Deus, por quê? Porque Ele é Deus, e Ele sabe o modo, a maneira e como Ele deve agir e trabalhar. Porque Deus sempre conhece o amanhã. Diz aquele louvor assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Eu não sei, mas porque Ele vive, eu posso acreditar no amanhã. E você pode acreditar, levanta suas mãos e glorifique a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Perguntamos às vezes, como Deus, uma mulher teve um filho sem ter relação? Na medicina, cientificamente falando, talvez eu não sei falar para você. Mas o dia que você ficar firme com Jesus e for arrebatado e chegar no céu, talvez Ele te responda. E talvez as perguntas que eu acabei de falar para você, mas por que o meu filho? Mas por que a minha mãe? Mas por que a tragédia? Mas por que o time?
talvez eu não consiga responder os seus porquês, mas quando você chegar na Nova Jerusalém, tete a tete com o Pai, Ele possa responder para você todos esses porquês que eu estou falando para você. Por que que Deus, às vezes, não é tão óbvio? Por que que Deus, às vezes, não é tão lógico? Não seria mais fácil Ele proteger? Não seria mais fácil Ele guardar? Não seria mais fácil Ele salvar? Não seria mais fácil Ele agir? Porque essa nossa mentalidade pequena e humana. Nós pensamos assim, mas Senhor, se o Senhor tivesse feito assim, o meu irmão não teria morrido como Lázaro. Se o Senhor fizesse dessa maneira, eu não estaria aqui, sofrendo essa dor. Aí eu pergunto para você, lembra daquela passagem que Pedro estava na prisão e a igreja orava? De repente Deus enviou um anjo, quebrou as cadeias, abriu as cadeias e ele escapou e foi livre. Agora, e João Batista foi preso. Só que cortaram a sua cabeça e colocaram num prato. E eu pergunto para você, por que Deus não privou João Batista da sua dor e a igreja orou e privou Pedro? Não sei. Talvez porque ele seja Deus e nós homens, limitados à nossa mente humana. Talvez a Nova Jerusalém ele possa te responder. Mas algumas coisas que eu quero falar a respeito daquilo que eu estou dizendo para você. Outros porquês também. Porque todos os discípulos, só não João, morreu de mártir e João não. João morreu de velhice. Mas os discípulos morreram de mártires, foram mortos por causa de Jesus. Será que João orava mais do que os outros discípulos? Será que João estava no espírito e os outros discípulos estavam na carne? Não. Mas Deus tem a resposta na Nova Jerusalém para a minha vida, para a sua vida, para a vida de João e os apóstolos. Mas eu quero meditar em algumas coisas que Deus colocou no meu coração, para que você possa sair daqui edificado, sabendo que Deus age no limite, na sua extremidade, quando você está no extremo, quando você não tem capacidade de fazer nada, quando você não tem capacidade de agir, Deus começa a habitar, o seu poder começa a manifestar, a sua glória começa a ser revelada no meio da sua dor. Em Êxodo, no capítulo 14, narra a história do Mar Vermelho. Muitos aqui sabem, conhecem essa história, a qual o povo de Israel, Deus mandou pragas, para que Faraó viesse abrir o seu coração. Faraó estava endurecido, Deus mandou 10 pragas para que ele viesse abrir o coração e liberar o povo. Mas o próprio Deus fechava o coração de Faraó, diz a palavra de Deus. O povo estava naquela agonia. Moisés tinha essa responsabilidade de ser o legislador, o libertador do povo de Israel. E Deus incumbiu ele, colocou autoridade sobre a vida dele, para que ele viesse libertar aquele povo do Egito. Agora você imagina a cena, depois que Deus amoleceu o coração de Faraó, e Faraó liberou que o povo viesse embora do Egito. Eu imagino o povo começou a caminhar, o povo começou a andar em direção à sua vitória, em direção ao seu milagre. Só que de repente, o povo se deparou com um mar grande, o Mar Vermelho. Só que não só isso, na hora que estava ali o povo, Moisés e o Mar Vermelho, atrás, Deus, a Bíblia diz em Êxodo 14, no versículo 4, diz assim: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. O próprio Deus fechou, endureceu o coração de Faraó, para que ele viesse perseguir o povo de Deus. Isso parece contraditório, mas por que não seria mais fácil quando o povo chegasse e o mar já tivesse abrido? Não seria mais fácil outro caminho? Não seria mais fácil uma outra trajetória, para que Deus viesse fazer um milagre de uma outra forma na vida do povo de Israel?
Na nossa mentalidade humana, nós podemos pensar assim. De repente estava ali o povo em frente ao Mar Vermelho, e atrás vem Faraó, com seus carros, cavalos, cavaleiros, armaduras, armamentos pesados, e o povo estava à mercê de Deus e de Moisés. Aí o povo começou a reclamar: ô Moisés, esse Deus aí? Cadê? Aonde está o agir de Deus? Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para morrer. E aí, Moisés, o que nós vamos fazer? Você imagina a pressão de Moisés. Você imagina a preocupação de Moisés. Tem um detalhe que eu quero falar para você. Eu estava meditando a parte geográfica disso. Você sabia que, geograficamente, se Deus permitisse, eles poderiam fazer outro caminho para chegar do outro lado do Mar Vermelho? Eles poderiam. Só que teria que enfrentar os filisteus. Mas um Deus que mandou pragas, 10 pragas, e amoleceu o coração de Faraó, ele também tinha ou não tinha poder de eles lutar contra os filisteus e aqueles povos morrer? Sim ou não? Deus tinha poder para fazer isso, para que o povo viesse no caminho mais fácil. Presta atenção, no caminho mais fácil, só teria que enfrentar os filisteus. Mas se Deus mandou praga, se Deus usou Moisés, ele teria poder para fazer, para derrubar aqueles filisteus, para matar aquele exército, e o povo chegava ao outro lado, em Canaã. Mas Deus achou o caminho mais difícil, Deus achou o caminho mais complicado, Deus achou o caminho mais estreito, Deus achou a porta mais apertada. E aí eu abro um parênteses para você. Está assim na sua vida? O caminho mais fácil não é pelo Mar Vermelho, é pelo caminho dos filisteus. Você olha, Deus, se o Senhor fazer assim, é mais fácil do Senhor habitar, do Senhor manifestar, do Senhor agir. Se o Senhor contornar o mar, é mais fácil, é mais rápido. Aí eu falo para você, será que a tua vida está assim? Parece que Deus só está colocando você em dificuldade. Parece que Deus só coloca o caminho mais apertado para você. Parece que Deus só coloca o caminho mais difícil para você. Aí tem uns crentes que gostam de ser o jeitinho brasileiro, pegar um atalho para poder chegar do outro lado. Quantas pessoas que passam em meio ao Mar Vermelho. Você imagina o povo ali, Mar Vermelho, Moisés, Faraó, sendo que o atalho era mais fácil. Será que você tem pegado atalho para chegar do outro lado? Pergunta para o seu coração, será que você tem chegado ao atalho para você cantar? Será que na sua empresa você está pegando atalho para você chegar no topo? Será que na sua empresa você tem usado o jeito brasileiro, porque até hoje funcionou, e para você chegar no topo? A minha Bíblia diz: quem se humilha, Deus exalta. Agora a minha Bíblia diz: quem está exaltado, Deus abate. Enquanto você andar com seu nariz em pé, com o jeitinho brasileiro, Deus não vai te exaltar. Enquanto você pegar atalho, querer ajudar Deus, querer mostrar para Deus como o jeito, a maneira mais fácil de agir, Deus não vai agir. Mas quando você abrir o teu coração, se render aos pés da cruz, o mar vai se abrir sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua crise financeira. O mar vai se abrir sobre a crise na cidade de Bitinga. O mar vai se abrir sobre o seu casamento, quando você parar de pegar atalho e seguir a ordem de Deus. Porfiar, por entrar pela porta estreita, porta mais difícil, porta mais apertada, porque larga e espaçosa são para aqueles que vão para a perdição. Está apertado, está na Bíblia, está duro, está na palavra, está difícil, continua.
Está dolorido, irmão. Olha, estou em frente ao mar vermelho e não quer se abrir. Mas isso é bíblico, é porta estreita. Evangelho não é porta larga. Evangelho é porta estreita. Continua no estreito com o Senhor, porque você vai receber a sua recompensa. A pressão. Moisés deitou antes, decisão rápida. Senhor, por que clamas a mim? Pede para esse povo marchar, andar, vai. O tempo que você perde, olhando para o faraó, olhando o que você tinha no Egito. Nossa, irmãos, quando eu era crente, eu tinha mais dinheiro. Quando eu não era crente, eu tinha mais condição, eu ajudava as pessoas. Hoje eu não tenho dinheiro, ou eu estou sem condição. Quando eu não era crente, eu não brigava com o meu marido. Agora eu estou passando uma crise na minha família. Sabe o que é isso? É mar vermelho. E sabe o que eu tenho para você? O meu Deus é especialista em abrir mar vermelho. Ele manda te dizer na palavra: ei, para de clamar e marcha na minha presença. Você percebe que Deus agiu no extremo? Deus fechou o coração de Faraó, botou pressão no povo, deixou que ele viesse no mar, não pegasse atalho, e deixou Moisés: para de chorar, pega a vara, toca no mar e passa, vai! Essa é a ordem para a sua vida. Enquanto você perde tempo olhando para trás, no Egito, a carne que era gostosa, mas você não vê o sofrimento que você era escravo do pecado no Egito. Pega o que você tem na mão, a vara, marcha, toca no mar e caminha sobre o mar, caminha sobre seco, em terra, que lá você vai cantar o hino à vitória. Você não consegue chegar onde Miriam dançou e cantou, porque a tua mente é pequena. Deus está deixando você no extremo, para que o nome dEle venha a ser glorificado, para que você venha ver o quanto você é pequeno e o quanto Ele é grande, para que veja o quanto você é incapaz e quanto Ele pode. Quando você não pode, Ele pode. Quando você não vai, Ele fala: marcha, marcha na minha presença, porque eu vou operar sinais. Vai ser na pressão psicológica, vai ser no seu limite final, vai ser quando você estiver esgotado. Senhor, meu filho está nas drogas, eu não sei o que fazer, eu acho que se eu parar de ir na igreja, ele vai se libertar. Ei, marcha na minha presença, toca no mar, que esse mar vai se abrir. Oh, Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Enquanto você acha que essa pressão de Faraó, essa pressão do mar, nada vai acontecer, tudo está no absoluto controle de Deus. Esses dias eu passei uma pressão psicológica, do Faraó de um lado e o mar do outro. E eu orei assim: Senhor, eu sei que nos piscar de olhos, se for a tua vontade, esse mar se abre do dia para a noite, ou de segundos para minutos. E no outro dia, o Faraó abriu o coração e o mar se abriu. Acredite na sua oração, acredite no seu Deus. Por mais que o abismo está escuro, por mais que pareça: oh Deus, o mar é alto, é largo, quando na ciência não tem como explicar. Sabe o que é isso? É milagre, não se explica. Acredita que Deus abriu o mar e pronto, final. Por quê? Porque Ele é soberano. Por quê? Porque Ele é Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e ponto final. Ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu só vou dar uma pincelada em Jó. Fiel, temente a Deus e desviava dos seus maus caminhos. Agora vamos achar um motivo para a dor de Jó. Vamos achar um motivo a qual Deus tinha para colocar o Jó numa situação
de limite extremo, numa situação de dor na alma. Qual era o motivo de Deus provar Jó? Qual era o pecado? Falta de ofertar, ele ofertava, ele dizimava, ele pedia perdão pelos seus pecados, seu e de seus filhos. Era um homem de oração, era fiel, temente a Deus, desviava do mal. E talvez você está assim na sua caminhada com Cristo. Está orando, está buscando, tem procurado se desviar do mal. Jó tinha filhos, 7 filhos e 3 filhas. Tinha ovelhas, tinha camelos, tinha bois, tinha fazenda, tinha dinheiro, tinha um lar, tinha uma esposa. Era fiel, adorava a Deus, ofertava a Deus. E veio o seu limite. Perdeu os bois, perdeu os camelos, perdeu os gados, perdeu a jumenta. Os filhos dele morreram, a casa caiu em cima de todos os seus filhos. Uma tragédia. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo falou: ah, não, é que o Senhor não tocou nele, no corpo, na saúde. Toca para o Senhor ver. Tocou na saúde também. Coçava as suas feridas, na sua carne. Uma doença. Qual o motivo de Deus permitir Jó chegar no seu limite extremo? Porque ele merecia? E você? Você está no seu limite? O que Deus tem permitido acontecer na sua vida? Talvez você falou: Senhor, eu estou no meu limite final. Talvez o seu limite final é você que está falando que é o limite, mas não é o limite de Deus ainda. Porque Deus tem poder para ver lá a história final. É Ele que escreve o final da história. Ele sempre sabe o final da sua vida, da sua história. Vamos para a passagem que eu li. E eu vou finalizar. No Marcos, do capítulo 5, que eu acabei de meditar com vocês aqui. É uma história preciosa. Eu vou explicar para você rapidamente. Você imagina, era assim, Jairo era o administrador, o chefe da sinagoga. Jairo tinha amizade com Jesus. Jesus, na sinagoga, pregava o evangelho, ensinava a palavra de Deus, porque ele tinha comunhão, ele tinha amizade com Jairo, e Jairo permitia que ele ensinasse. Jesus tinha pegado o barco, ido para outra margem, fazer milagres, orar, curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele foi também até Decápolis, que você vai ver um pouquinho antes, que ele estava lá, expulsando o demoniado de Gadareno, estava evangelizando, pregando o evangelho do reino. E esse porto era em volta da sinagoga, aonde Jesus pegou o barco, era um porto. Era próximo da sinagoga, e era perto da casa de Jairo. É mais ou menos aqui. A igreja é a sinagoga. Atrás da igreja é a casa de Jairo. E uns 40 metros à frente, 2, 3 quarteirões, era o porto a qual Jesus chegava e voltava de barco. A cidade era Cafarnaum. De repente, Jairo, a sua filha começou a adoecer. A sua filha começou a morrer. Aí ele lembrou: Jesus, ele tem poder de operar sinais. Ele tem poder de operar maravilha. Eu vi ele curando enfermos, expulsando o demônio. O cego começou a enxergar, o surdo começou a ouvir. E eu creio que ele pode fazer algo para a minha vida. Eu imagino Jairo, o desespero dele. A sua filha está quase morta. Fala em Mateus, fala em Marcos e fala em Lucas. A mesma passagem. Cada um falou de uma forma um pouco diferente, alguns detalhes diferentes. E você percebe que Jairo estava desesperado. E eu imagino que ele ia no porto, Jesus estava pregando, porque ele estava no barco, procurar Jesus. E Jesus não chegava.
Por isso que ele insistiu, ele ficou ali atônito. Falou, cadê Jesus que não chega? Minha filha está morrendo e Jesus está curando outras pessoas. Ele começou a ficar em desespero. Agora imagina Jesus chegando de barco. Ele ficou louco, né? A Bíblia não fala, mas eu posso imaginar. Se ele estava insistente, ele estava desesperado. Talvez seu coração está assim, mas presta atenção na palavra. De repente, Jesus começou a chegar próximo do porto, próximo da margem. E ele foi desesperado. Jesus, é o seguinte, a minha filha está morta. O outro evangelho fala que estava quase morta. Ele falou que está morta em Lucas. O Senhor precisa ir lá, colocar a mão na cabeça dela, orar para que ela seja curada e o milagre vai acontecer. E ele queria fazer do jeito dele. Você percebeu? Atalho. Eu acabei de falar de atalho. Senhor, é assim que o Senhor faz. Coloca a mão na cabeça, ora, cura e resolve.